Bom dia a todos e a todas. Bom dia. Estamos aqui no curso Popular de Formação de Defensoras e Defensores Públicos. Queria aproveitar para parabenizá-los pela iniciativa e agradecer o convite para participar desse projeto tão bacana. Espero que eu possa corresponder aí, trazendo novas informações, trazendo novas discussões para ampliar um pouquinho o objeto do estudo de vocês, para que alcancem a tão sonhada aprovação aí no cargo de defensor público, passando a ser nossos colegas defensores e defensoras públicas, principalmente no estado de São Paulo. A gente tem um carinho, né, principalmente no estado de São Paulo. Meu nome é Felipe, eu sou defensor aqui em São Paulo desde 2007, sou aprovado no primeiro concurso. Hoje eu trabalho em Santos, aliás, eu sempre trabalhei em Santos, eu nasci em Santos, sou legal falar de Santos, né? Eu nasci em Santos, eu sou de Santos, eu trabalho em Santos, sou santista, né? Então, Santos sempre Santos. Daqui a pouco eu vou cantar um Charlie Brown Jr. aqui para vocês também. E fica aqui também o convite para quando vocês forem a Santos, passarem lá na Defensoria Pública para a gente tomar um café. Tá bom? Vamos lá falar de posse e propriedade? Ah, professor, quando eu for para Santos eu vou para a praia, desculpa, não vou na defensoria, né? Tudo bem, eu entendo, não precisa passar na defensoria, não, a defensoria fica no centro. Todo mundo que me pergunta, você trabalha em Santos? Vocês ficam na praia? Como assim? A gente fica na praia. O pessoal do interior acha que defensor que trabalha em Santos fica na praia. Ah, e a praia? A praia é legal, sábado, domingo, é bacana. Dia de semana a gente está lá no centro, a gente está do outro lado da cidade trabalhando, dentro da defensoria, a gente não está na praia, tá bom? Vamos lá, falar um pouquinho sobre posse e propriedade. Deixa eu mudar um pouquinho aqui minha posição para não atrapalhar aqui os slides, tá bom? O que eu trouxe para vocês, pessoal? Uma análise de posse e propriedade, uma parte teórica das principais teorias e uma parte mais voltada para questões práticas e com uma interpretação que a gente costuma dar aos dispositivos na Defensoria Pública. O estudo da posse e da propriedade dentro do direito civil na Defensoria Pública talvez sejam os institutos em que há mais diferenciação em relação ao estudo para as outras carreiras. Tem alguns pontos específicos que a Defensoria explora, até por conta das nossas atribuições e do nosso objetivo, que é, obviamente, atuar em favor das pessoas hipossuficientes econômicas e também em situação de vulnerabilidade social. E nós todos sabemos que o direito à moradia é uma grande, se não é a maior, na minha opinião, eu gosto muito de estudar direito à moradia, porque eu acho talvez, a gente não pode estabelecer uma escala, mas se eu puder usar o termo maior ainda que indevidamente, eu acho que é a maior violação. Porque o direito à moradia, ele é muito preponderante em relação a tudo isso. Como falar em saúde, como falar em educação se a pessoa não tem uma moradia? A moradia, o lar, o teto sobre a cabeça é sempre a primeira coisa a dar dignidade para a pessoa. Então, por isso que eu tenho essa paixão também pelo direito à moradia e, consequentemente, no estudo da posse e da propriedade. Tudo bem? Vamos lá. Posse. Artigos 1196 a 1224 do Código Civil. Conceito de posse. Para nós, e eu vou começar com um conceito e eu vou explicar por que é esse conceito que nós entendemos o conceito mais adequado. Tudo bem? Conceito de posse para nós é o conceito do enunciado 492 do Conselho da Justiça Federal. E aqui é preciso fazer um parênteses. Vocês sabem que os enunciados do Conselho da Justiça Federal eles não têm força normativa, não é isso? São enunciados doutrinários de reuniões de doutrinadores com alguns ministros do STJ para a interpretação do Código, certo? Então eles não têm força normativa, mas eles são um norte muito interessante, um norte de muita qualidade para orientar os nossos estudos, não só nessa área de posse e propriedade, como nos outros institutos do direito civil, tá bom? E o que diz o 492 do CJF? Diz o seguinte: posse é a situação de fato que constitui direito autônomo em relação à propriedade. Posse é a situação de fato que constitui direito autônomo em relação à propriedade e deve expressar o aproveitamento dos bens para o alcance de interesses existenciais, econômicos e sociais merecedores de tutela. Existenciais, econômicos e sociais merecedores de tutela. Eu vou deixar esse slide com vocês, tá bom? Eu vou mandar o arquivo para vocês para facilitar depois. Eu queria que nesse conceito vocês guardassem 3 coisas, basicamente. Primeiro, autonomia.
posse é direito autônomo em relação à propriedade. Tem um mosquitinho chato aqui me perseguindo. Segundo, a posse tem como objetivo atender interesses existenciais, econômicos e sociais merecedores de tutela. Interesses existenciais, econômicos e sociais merecedores de tutela. E terceiro, a posse é um instituto para aproveitamento dos bens. Então, autonomia, aproveitamento e interesses merecedores de tutela. Tudo bem? Esse é um conceito mais contemporâneo que a gente tem de posse hoje, se a gente puder chamar assim, no nosso ordenamento jurídico, imaginando aí que a doutrina também pode ser fonte, obviamente, de direito, tá bom? Ou fonte, pelo menos, interpretativa do direito. Mas vamos entender por que esse é o conceito contemporâneo, porque a gente tem uma briga grande para analisar pela frente aqui. Não sei se faz muito tempo que vocês viram essa briga, mas a gente precisa voltar nela, tá? Essa é uma das maiores brigas do direito, de todos os ramos do direito. A gente pode dizer que essa é uma das maiores brigas, não é isso? Usando termos mais modernos, eu dou aula lá na faculdade, eu preciso usar termos modernos, eu preciso usar memes, às vezes eu uso memes nas minhas aulas para explicar as coisas para os jovens. É a maior treta do direito, não é isso? A maior treta do direito está aqui. Que é a treta de Savigny e Hering, ou a briga de Savigny e Hering, teoria subjetiva da posse em relação à teoria objetiva, tá bom? Lá em 1824, salvo engano, acho que é isso, 1824 ou 1804, não me lembro bem, mas é comecinho do século XIX, Savigny escreveu a teoria subjetiva da posse. Savigny escreveu a teoria subjetiva da posse. Savigny fez isso com 24 anos de idade. 24 anos de idade. E a gente fica se perguntando o que a gente está fazendo nessa vida, né? Eu com 38 não consegui entender a teoria subjetiva ainda, e ele com 24 escreveu a teoria subjetiva. Simplesmente ele escreveu a teoria subjetiva. Tudo bem? E o que é posse para Savigny? O que é posse para Savigny? Tem sempre aqueles dois elementos que nós aprendemos na faculdade, que é o corpus, e o corpus significa apreensão física da coisa, tudo bem? Apreensão física da coisa, mais o ânimos, que significa a intenção de possuir. Posse para Savigny é corpus mais ânimos, tudo bem? Posse para Savigny é corpus mais ânimos. Gostaria de dar um exemplo aqui, eu vou pegar aqui este livro, tudo bem? Eu vou pegar este livro. E eu vou ficar com esse livro na mão. E eu gostaria que vocês olhassem para mim, esquecessem que eu peguei ele na mesa, que vocês olhassem para mim e imaginassem o seguinte: Felipe é possuidor desse livro ou não? Isso pode se dar em relação a uma coisa móvel, isso pode se dar em relação a uma coisa móvel, como pode se dar em relação a uma coisa imóvel. Imaginem, por exemplo, que eu estou abrindo e fechando o portão de uma casa. Abrindo e fechando o portão de uma casa, entrando numa casa. Deixa só o pessoal se organizar. Bom dia, sejam bem-vindos, tudo bem? Então, estou com o livro na mão, ou eventualmente, pensando num bem imóvel, eu estou abrindo e fechando o portão de uma casa. A pergunta é a seguinte: de acordo com a teoria subjetiva de Savigny, eu sou possuidor desse livro? Sim? Olhem para mim. Olhem para mim. Eu tenho apreensão física da coisa? Sim. Tenho. Corpus. Eu tenho intenção? Vocês não sabem. E é por isso que o aspecto é subjetivo, sabe por quê? Para vocês saberem se eu tenho intenção ou não, o que vocês têm que saber? O que eu estou pensando. Então, para Savigny, é corpus mais a intenção de possuir. Vocês têm que perguntar para mim: Felipe, você tem a intenção de possuir esse livro, de ter esse livro consigo, como se fosse seu? Se minha resposta for positiva, para Savigny eu tenho posse. Se minha resposta for negativa, para Savigny eu não tenho posse. Eu tenho apenas detenção. Tudo bem? Detenção. Então olhem para mim, estou com o livro na mão. Tenho apreensão física? Tenho. Tenho posse? Para Savigny, não sei, Felipe. Para Savigny, o aspecto subjetivo é o aspecto psíquico. Eu preciso saber o que você está pensando. Se você se comporta em relação a este livro com a intenção de tê-lo para si,
de se comportar em relação a ele como se dono fosse. Nesse caso, para Savigny, eu tenho posse subjetiva. Porque se eu não me comportar, se eu tiver apenas apreensão física, para Savigny é detenção. Tudo bem? Para Savigny é detenção. Até aqui tudo tranquilo, é simples. Mas a gente precisa imaginar uma outra situação. A gente precisa imaginar uma outra situação. Que é a seguinte. Às vezes, as pessoas estão sob a apreensão física, ou mantêm sob sua apreensão física coisas em nome de outrem. Em nome de outrem. Tudo bem? Qual o nome do colega aqui na frente? David. Eu vou pedir para o David ficar com esse livro na mão, e eu estou sem nada na minha mão. Tudo bem? David, por favor, me passa o livro. Eu tenho apreensão física da coisa? Tenho. Eu tenho intenção de possuir como se fosse meu? Ou eu estou apenas conservando a coisa em nome do David? Mais uma vez, o aspecto é subjetivo. Se eu estiver apenas conservando a coisa em nome do David, eu não tenho posse. Eu tenho o que o Savigny chamava de posse derivada. Eu tenho o que o Savigny chamava de posse derivada. Portanto, para Savigny, corpus mais ânimos. Se não tiver ânimos, é detenção. E se eu estiver conservando a coisa em nome de outrem, com um vínculo, um comodato, por exemplo, como o David fez aqui para mim, isso é posse derivada. Tudo bem? Relembramos aí, com o exemplo do livro? Um livro é sempre bom para a gente pensar um pouquinho. Depois, na teoria objetiva. E a teoria objetiva, salvo engano, ela veio um pouquinho no final do século XIX, porque Hering diz o seguinte: olha, Savigny, muito legal você ter escrito uma teoria de posse com 24 anos, cara, mas eu acho que era muito cedo para você escrever uma teoria de posse. Você está equivocado. A posse, ela não é a teoria subjetiva. A posse, na verdade, se enquadra na teoria objetiva. A teoria objetiva. E aqui a gente precisa desfazer um pouquinho, não é um erro, mas uma ideia comum de que na teoria objetiva não há ânimos. Ah, Savigny, corpos mais ânimos. Em Hering, apenas corpos. Não é bem isso, pessoal. Não é bem isso. Tudo bem? Vamos lá ver. Primeiro, corpos. Apreensão física do bem. E Hering explora um pouquinho a questão para fins econômicos. Então, quando eu tenho apreensão física do bem para fins econômicos. Tudo bem? Mas a exteriorização consciente da propriedade. A aparência de dono. Estou com um livro para Hering. Vejam só. Para Hering. Eu estou com um livro na minha mão. Embaixo do meu braço. Eu tenho apreensão física? Tenho. Eu aparento, sem saber o que eu penso. Quando eu coloco o livro embaixo do meu braço, eu aparento ser o proprietário do livro? Sim. Para Hering isso é posse. Ele não perquiriu o que eu estou pensando. Eu, quando coloco conscientemente o livro embaixo do meu braço, eu estou aparentando ser o proprietário. Se eu abro o livro e vocês me veem lendo o livro aqui, vocês vão falar, o Felipe está usando o livro. Usar é um dos poderes da propriedade e está exercendo os poderes da propriedade. Portanto, corpus mais exteriorização consciente da figura de proprietário. Precisaram perguntar o que eu estou pensando? Não. Tudo bem? Não precisaram. Para Hering, o que diferencia o fato desse livro estar debaixo do meu braço, eu estar me comportando em relação a ele como proprietário, de eu estar apenas me comportando, guardando ele para o David, não é o elemento subjetivo. Ninguém vai me perguntar se eu estou guardando ele para o David, hipótese que seria a detenção, ou então vão me perguntar, ninguém vai me perguntar se eu estou guardando ele para o David. Todo mundo vai olhar para mim e vai dizer o seguinte: o Felipe está aparentando ser o dono. Mas quem vai dizer quando é posse e é detenção se eu não tenho elemento psíquico? Quem vai dizer o que é posse ou detenção, pessoal, é o elemento normativo. É a lei que diz, para a teoria objetiva, o que é posse e o que é detenção.
A lei vai dizer o seguinte, olha, quando a pessoa conservar a posse em nome de outrem, que é o fâmulo da posse, não é isso? Aquele que conserva a posse, ou por uma relação de subordinação, ou então para efetivamente só guardar aquela posse em nome de outrem, a pessoa que faz isso, ela é detentora. Em Savigny, detentor é quem não tem o ânimo. Em Ehring, detentor é quem a lei diz que é detentor. Daí o elemento objetivo. O elemento objetivo não vem porque é só corpus, o elemento objetivo vem porque é a lei que diz quem é detentor, enquanto em Savigny, quem diz quem é detentor é a própria cabeça do sujeito. Se eu estou em nome próprio, é posse. Se eu não estou em nome próprio, estou em nome de outro, é detenção. Tudo bem? Felipe, mas e aquela posse derivada lá, que eu tinha o ânimo, mas em relação a uma transferência, em relação a um vínculo obrigacional? Em Ehring, isso é o que nós chamamos de desdobramento da posse, em posse direta e posse indireta. Tudo bem? O locatário, o comodatário, por exemplo, tem a posse direta da coisa, enquanto o locador e o comodante têm a posse indireta da coisa. O nosso Código Civil, a partir do artigo 1196, adota a teoria objetiva de Ehring. Tudo bem? Para o nosso Código Civil, artigo 1196, possuidor é quem aparenta, quem exerce uma das faculdades da propriedade, os poderes inerentes à propriedade, aparentando ser o dono. Isso é o que está no 1196. O 1197, ele trata, salvo engano, deixa eu só confirmar aqui se é o 1197, ele trata da detenção, gente. Ele trata da detenção, portanto, é a lei que vai dizer quem é o detentor, tá bom? Minto. O 1197 ele trata do desdobramento da posse e o 1198 ele trata da detenção, tá bom? Então, posse, conceito 1196, aparentar ser proprietário. 1197, desdobramento, estou com a coisa, mas a coisa me foi transferida por empréstimo pelo David. Eu tenho posse direta e o David tem posse indireta. E no 1198, a detenção. Tudo bem? Fica um pouco mais complicado de explicar aqui com o livro em mãos, mas, por exemplo, o exemplo clássico de detenção é o caseiro, por exemplo, de uma chácara ou de um imóvel, que na verdade conserva. Se você olhar o caseiro na porta do imóvel, você vai achar que ele é proprietário, ele aparenta, mas na verdade ele está conservando a coisa em nome de outrem. Isso é detenção. Tudo bem? Tranquilos até aqui? Ótimo. Se a gente pode falar que essas teorias... Quem sou eu para falar que essas teorias têm um problema? Tudo bem? Não sou eu que diz isso. Quem diz isso é a doutrina mais contemporânea. Eles dizem o seguinte, nem Ehring, nem Savigny consideraram o elemento da função social para dizer o que é posse e o que não é. E eu vou mais longe. Essa briga aqui, gente, que parece ser do século XIX, essa briga não é do século XIX. Sabe por que essa briga não é do século XIX? Eles brigaram no século XIX, mas eles estavam brigando, entre aspas, para construir uma teoria da posse do direito romano. Tanto a teoria subjetiva quanto a teoria objetiva são estudos de direito romano para dizer como era a posse no período do direito romano. A gente está falando de 700 a.C. até 500 depois de Cristo. Então uma teoria que é de 1900, século XIX, 1800, século XIX, na verdade não é uma teoria de 1800, é uma teoria que interpreta a posse no direito romano. Então a gente está falando de uma teoria, na verdade, embora interpretada, e talvez com algumas diferenciações do que os romanos entendiam como posse, a gente está falando de uma teoria de 2000 anos atrás, no mínimo, pessoal, no mínimo, tudo bem? E ela não considera o quê? Ela não considera a função social. Por isso, teorias mais modernas, chamadas de teorias, em sentido amplo, sociológicas da posse, no sentido amplo, teorias mais modernas trataram a posse sobre outros aspectos, principalmente sobre o aspecto da função social. Tudo bem? E essas teorias, elas foram trazidas especialmente por 3 doutrinadores, tá?
A primeira é a teoria técnico-jurídica, de Antônio Hernandes Gil. A segunda teoria é a teoria sociológica propriamente dita, de Silvio Pierosi. E a terceira teoria é a teoria econômico-social da posse, tudo bem? Do Sailly-Illes, que é o francês, o Raymond Sailly-Illes. Então é um espanhol, um italiano e um francês. Olhando para as teorias, essas teorias não têm a mesma repercussão que tem a teoria subjetiva e a objetiva, claro que não, mas olhando para a teoria subjetiva e objetiva, eles trouxeram alguns detalhes, vamos dizer assim, evoluindo essas teorias, principalmente em relação à função social. Tudo bem? Em resumo, o que trata a teoria técnico-jurídica de Antônio Hernandes Gil? O principal ponto dessa teoria é a autonomia da posse em relação à propriedade. Autonomia da posse em relação à propriedade. Eu não posso mais considerar o possuidor à luz da propriedade. Os livros, não os livros antigos, mas a doutrina clássica de posse, que vocês não encontram nos livros, diz o seguinte: o possuidor ele é enxergado pela lupa da propriedade. Lembram disso? É a primeira frase que está lá, né? A posse é a tutela avançada da propriedade. Ele diz o seguinte: posse é uma coisa, propriedade é outra. Quando eu estou tratando de posse, eu não estou tratando de propriedade. Quando eu estou tratando de propriedade, eu não estou tratando de posse. A propriedade ela tem vários elementos, pessoal, vários elementos, tudo bem? Um deles é o direito de usar. A posse ela é um desdobramento da propriedade, é um dos elementos da propriedade, mas não é o único. Não é o único, tudo bem? Não é o único. Então eu tenho a posse autônoma, que é o direito de possuir, ius possessionis, e eu tenho a posse decorrente da propriedade, que é o direito à posse, é o ius possidendi. Ius possidendi, direito à posse decorrente da propriedade, um desses elementos da propriedade, e de outro lado, direito de possuir de forma autônoma, ius possessionis. E como nós vamos ver, pode até haver conflito entre esses dois ius, essas duas posses, uma decorrente do direito de propriedade e uma decorrente do direito de posse autônomo. A questão é, qual vai prevalecer nesse caso concreto? Tudo bem? Qual vai prevalecer nesse caso concreto? Portanto, a autonomia da posse em face do direito de propriedade. Depois, na teoria sociológica, a posse é um fenômeno social de apreensão de bens para uso, para satisfação das necessidades básicas do indivíduo. A propriedade, ela já possui tutela avançada pelo ordenamento jurídico. A posse deve ser tutelada pelo só fato de ser um fenômeno social de apropriação de bens para os interesses existenciais, enfim, para os interesses mínimos do indivíduo, vamos dizer assim. Tudo bem? E por fim, na teoria de Sailly-Illes, a gente encontra efetivamente a função social. A posse deve ser utilizada para a satisfação de interesses econômicos e sociais dos indivíduos. Vejam, com essa leitura nós temos posse autônoma, posse como aproveitamento de bens decorrente de um fenômeno social de aproveitamento de bens e posse para atendimento de interesses econômicos e sociais dos indivíduos. Eu já falei isso hoje? Posse como autonomia, aproveitamento e satisfação de interesses sociais, econômicos e existenciais? Sim. Quando que eu falei isso? Quando eu falei no primeiro slide o enunciado do CJF. O enunciado 492 do CJF, ele incorpora o conceito de posse trazido por essas teorias. Autonomia, fenômeno social de aproveitamento de bens para satisfação de interesses sociais, existenciais e econômicos merecedores de tutela. Bem? Então a gente sai um pouquinho daquela teoria objetiva de apenas a aparência de proprietário já merece proteção possessória para trazer para dentro da teoria possessória o que? Autonomia, aproveitamento de bens e função social. Bem? E função social. Essa é a visão que nas provas de defensoria pública é mais exigida.
Tá? Essa é a visão que nas provas de defensoria pública é mais exigida. Eu fiz uma pergunta lá na dissertativa, no cursinho, que foi a pergunta simulando uma pergunta de segunda fase que tratava exatamente dessas 3 teorias. Tá? Essas 3 teorias normalmente não são vistas. Essas 3 teorias. Quem já tinha visto alguma dessas teorias? Ainda que de forma mais... Essas 3 teorias normalmente não são vistas. O que nós vemos muito é Savigny e Ehring. Não é dizer que as teorias de Savigny e Ehring não são importantes, não é dizer que elas estão erradas, não é dizer que elas não pode ter essa postura, e óbvio que não é isso. É dizer o seguinte: essas teorias não consideraram elementos como autonomia e função social, e hoje existem outras teorias que consideram esse elemento. Nós temos o 1196 no nosso código, que é toda a teoria objetiva de Ehring, aliás, o nosso código é toda a teoria objetiva de Ehring, e nós temos uma doutrina qualificada no Brasil que diz o seguinte: olha, a posse ela é autônoma, ela é aproveitamento de bens e é interesses sociais, econômicos e existenciais merecedores de tutela. Então, e essas 2 teorias, a objetiva prevista na nossa legislação e essa construção doutrinária, elas não se repulsam, elas podem ser aplicadas de forma concreta, desde que você tenha esses elementos aqui em mente na aplicação concreta do direito em eventuais conflitos possessórios. Tudo bem? Só de trazer 3 teorias novas aí, eu já fico feliz de ampliar um pouquinho os horizontes, porque esse é o objetivo aqui, não é isso? Ampliar uns pouquinhos os horizontes. E Felipe, em algum momento do nosso ordenamento jurídico, não estou olhando muito para a câmera, né? Às vezes eu preciso olhar para a câmera. Em algum momento do nosso ordenamento jurídico, nós acolhemos a função social da posse. A Constituição de 88, no artigo 1183, 1191, no artigo 5º, inciso 23, também lá no artigo 5º, eu não vou lembrar o inciso agora, que trata da impenhorabilidade da pequena propriedade rural produtiva. Em algumas passagens da nossa Constituição Federal, nós já temos o prenúncio da função social da posse em nosso ordenamento jurídico. E esse prenúncio foi por Miguel Reale, com base no princípio da socialidade, que vocês sabem que é um dos 3 tripés, não é isso, do Código Civil: eticidade, operacionalidade e socialidade. Com base no princípio da socialidade, Miguel Reale reproduziu as modalidades de uso capião constitucional no nosso Código Civil. Tudo bem? E foi além, por exemplo, lá no 1228, parágrafo 4º, trazendo a desapropriação judicial. A doutrina identifica, pessoal, na redução dos prazos de uso capião para posse e trabalho e posse e moradia, prenúncio da função social. A doutrina identifica no 1228, parágrafo 4º, lá na desapropriação judicial, em que a posse pode conduzir à desapropriação, prenúncio também da função social. Tudo bem? Tanto na redução dos prazos para uso capião rural e urbana, na desapropriação judicial, nós temos aí prenúncio de posse com função social. Ou seja, se você morar no imóvel, se você desenvolver no imóvel trabalhos produtivos, se for população de baixa renda, uma coletividade lá tiverem desenvolvido moradia, tiverem desenvolvido trabalho produtivo ou moradia, eu permito a desapropriação, eu abaixo os prazos para uso capião. O problema é que o nosso código faz isso, embora ele tenha esses prenúncios de função social, vocês perceberam que até agora eu só falei em relação à propriedade. Ele abaixou os prazos para chegar na propriedade, na uso capião, ele abaixou os prazos, ele possibilitou a reivindicação, a desapropriação judicial do 1228, parágrafo 4º, para chegar à propriedade. Nós estamos falando como posse condutor ao direito de propriedade. Mas nós precisamos ter em mente que a posse com função social também deve ser parâmetro para disputas, para valorização da posse, para disputas em conflitos possessórios e que não envolvam o direito à propriedade. O fato do Código e da Constituição Federal terem contemplado prazos menores para posse de trabalho ou posse de moradia não quer dizer que fica por aí. A posse como direito autônomo e com função social também deve ser valorizada, principalmente nos conflitos possessórios. Tudo bem?
Estou indo muito rápido? Não? Tá ótimo? Então tá bom, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Vamos em frente. Dúvidas? Não? Alguém quer fazer alguma colocação, alguma dúvida? No final? Então tá bom. Vamos lá. Aquisição da posse. E aqui entrando já no nosso Código Civil. Em que momento que se dá a aquisição da posse? Pessoal, o 1204, por adotar a teoria objetiva de Ehring, ele diz o seguinte: a aquisição da posse se dá no momento em que a coisa fica sob apreensão, não é isso? Fica sob apreensão do indivíduo, e se torna possível o exercício consciente em nome próprio de alguns poderes inerentes à sociedade. Se o livro estava em cima da mesa, a partir do momento que eu tenho a apreensão física dele e começo a exercer poderes inerentes à propriedade, boto embaixo do braço, leio, guardo na estante, pego na estante, escrevo no livro, estou exercendo poderes inerentes à propriedade? Sim. O uso, por exemplo. Empresto para alguém, estou dispondo, disposição. Nesse momento, eu adquiri a posse. Tudo bem? Eu adquiri a posse. Só que a posse, ela mantém o mesmo caráter, salvo disposição em contrário, a posse, ela mantém o mesmo caráter com que ela é adquirida. O que isso quer dizer? Se esse livro não era de ninguém, e eu peguei este livro para mim, isto pode ser... Na verdade, a gente está falando de uma res nullius, né? Uma coisa que não tem propriedade. Se esse livro é de alguém, melhorando o exemplo, se esse livro é de alguém, e eu peguei esse livro para mim clandestinamente, a minha posse, eu adquiri a posse de forma clandestina. E pelo código ela vai continuar clandestina, pelo menos por enquanto. Se esse livro estava na mão do David, e eu fui lá, empurrei o David, puxei o livro para mim, e vocês olham para mim e falam, pô, o Felipe adquiriu a posse. Por quê? Porque ele tem a apreensão física da coisa e já está se comportando como proprietário da coisa. Nesse caso, é uma posse que foi adquirida de forma violenta. E essa posse, ela vai continuar sendo violenta. Tudo bem? Se o David, que tem a posse plena sobre o livro, me empresta... David, você pode me... E dar exemplo de empréstimo de livro é sempre complicado, né, gente? Todo mundo tem um livro aqui que não devolveu o que eu sei. David, você pode me emprestar o livro, por favor? Ótimo. David, no final da aula eu te devolvo, tá bom? David fala, tudo bem, estamos aqui fazendo um comodato verbal de bem imóvel. Chega no final da aula eu falo, David, aconteceu o seguinte, eu gostei tanto do livro que eu não vou te devolver. Não vou te devolver. Ah, mas Felipe, eu te emprestei, nós temos um comodato verbal, você precisa me devolver, o prazo para devolução é no final da aula, tá? Mas eu não vou te devolver. Eu não vou te devolver. E se você olhar para mim, eu vou estar como? Eu tinha a posse direta, em virtude de um vínculo entre nós, se você olhar para mim, eu vou ter a apreensão da coisa e exercício dos poderes de propriedade. Essa posse, ela é precária. Ela é uma posse que surgiu com a violação de um vínculo de confiança estabelecido entre possuidor indireto e possuidor direto. Tudo bem? Tranquilo? E a posse adquirida dessa forma, ela mantém o mesmo caráter durante o seu exercício. É isso que diz o nosso CPC. Se por um lado eu adquiri a posse, quando eu tenho a posse, a coisa comigo, me comporto como proprietário, quando que o outro possuidor, e aí ele pode ser um possuidor proprietário ou um possuidor autônomo, tanto faz, se alguém adquire, alguém perde. Não é isso? Se alguém adquire, alguém perde. A aquisição da posse se dá nesse momento, apreensão física e comportamento de proprietário. E quando que o outro perde, pessoal? O outro perde a posse quando perde o poder físico sobre a coisa, ainda que contra a sua vontade, como no caso do David, que eu puxei o livro dele, ou não devolvi depois do nosso vínculo contratual, e não retoma, não adota as providências necessárias para retomar a coisa imediatamente ou logo depois de perder a posse. Tudo bem? Ou logo depois de perder a posse. É isso que diz o 1223 e 1224. Aposto que vocês já estão pensando em autotutela e eu vou falar um pouquinho da autotutela daqui a pouco. Nós só precisamos fixar o seguinte, aquisição, posse comigo, apreensão física da coisa, poderes de proprietário, exercício dos poderes de proprietário. Perda da posse, não tem mais a aquisição, a apreensão física da coisa e deixou de tomar as providências para retomar a coisa logo em seguida. Tudo bem?
Então, um adquire quando tem a coisa e exerce, o outro adquire quando deixa de ter a coisa e não o outro perde quando deixa de ter a coisa e não a retoma. Tudo bem? E não a retoma. Esses são os conceitos de teoria objetiva que estão no nosso código e que são importantes. Tudo bem? Só que desses dois conceitos surgem duas possibilidades. A doutrina acaba fazendo duas análises desses dois momentos. Tanto do momento de aquisição como o momento de perda. E a interpretação mais correta é caso a caso mesmo. É subjetiva. Quando que um perde, quando que um perde e o outro adquire a posse, eu preciso saber as peculiaridades do caso concreto para saber quando ele deixou de exercer a apreensão física e não retomou, qual seria um momento razoável para essa retomada e quando que o outro começou a exercer e se comportar como proprietário. É uma análise subjetiva, tudo bem? É uma análise subjetiva. O problema é que parte da doutrina faz uma análise objetiva disso. Objetiva. E qual é o critério objetivo que eles utilizam? Posse nova e posse velha. Lembram dela? Está lá no CPC. Parte da doutrina diz o seguinte: a posse só é adquirida quando ela se torna posse velha, mais de 1 ano e dia. Até ano e dia não tem aquisição da posse. Não tem aquisição da posse. Não parece que essa interpretação seja a mais correta. Por que não parece que essa interpretação seja a mais correta? Porque como nós vimos, e eu vou voltar um pouquinho, como nós vimos no 1223, 1224 e também no 1204, a análise é subjetiva. É quando um tem apreensão, o outro deixa de ter e não retoma. Isso pode acontecer em 5 dias, 10 dias, 15 dias, 30 dias, 180 dias, enfim, você tem que olhar para o caso concreto para saber quando houve essa aquisição e a perda da posse. O problema de se vincular a posse, a aquisição da posse ao prazo de ano e dia, é que basicamente você nunca vai ter uma posse que mereça proteção antes de 1 ano. Você sempre vai ter liminar para tirar essa pessoa de lá antes de 1 ano, e não é essa a ideia. Não é essa a ideia. A posse, ela vai determinar o quê? O prazo de ano e dia, melhor dizendo, ela determina o quê? O rito da ação possessória. Posse nova e posse velha, vocês não vão encontrar no direito civil, no Código Civil. Não é instituto de direito material. Posse nova e posse velha é um instituto de direito processual lá dos interditos processórios. É para determinar se eu vou usar o rito especial que tem uma liminar possessória ou se eu vou ter que usar o rito comum, o procedimento comum. Quem deu aula aqui para vocês de processo? Alguém já falou de possessórias? É com o professor de processo civil. Eu vou até parar aqui. É com o professor de processo civil. Posse nova e posse velha são institutos de direito processual civil, pessoal, para determinar o procedimento, se é ação de força nova ou ação de força velha. Se for força nova, pode ter uma liminar, tem a liminar no rito, que pode ser concedido ou não. Se for força velha, não tem a liminar no rito e aí é procedimento comum. Tudo bem? Então é preciso saber que o momento de aquisição e perda da posse deve ser observado, deve ser analisado subjetivamente em cada caso concreto a partir do que nos traz o Código Civil. E os vícios da posse, que eu já adiantei eles um pouquinho: violência, clandestinidade e precariedade. Todos esses vícios estão tratados aí no artigo 1200 e também 1208 do Código Civil, e basicamente é o seguinte, vocês já sabem: posse violenta, aquela adquirida com atos de violência; posse clandestina, aquela adquirida às ocultas, ou seja, eu pego a coisa, eu tomo a apreensão física da coisa sem que a outra parte tenha conhecimento, né? E, por fim, posse precária é aquela obtida mediante a inobservância de um vínculo obrigacional. Eu tinha que restituir a coisa para o David, eu não restituí. A partir desse momento, a minha posse ela é precária. Tudo bem? A minha posse ela é precária. Essa é a teoria objetiva que está no código. Mas lembram da função social, aquela incompreendida, que não é contemplada no nosso código? Uma das principais repercussões da função social em matéria possessória, segundo a doutrina,
a doutrina contemporânea, e são muitos que abordam desta forma, é fazer uma releitura dos vícios da posse, pessoal. É fazer uma releitura dos vícios da posse. Tudo bem? Primeiro, a releitura do vício na clandestinidade, por exemplo. Na clandestinidade. Se um imóvel está abandonado, esta pessoa exercia a posse sobre o imóvel? Atos efetivos de posse? Se não exercia atos efetivos de posse, não há que se falar em perda da posse, porque já não exercia atos efetivos de posse. Então, se uma pessoa passa a ter apreensão física da coisa, destinando função social àquela coisa, nesse caso nós não teríamos consolidado o vício da clandestinidade por conta desta releitura. Tudo bem? O vício da clandestinidade, a função social da posse, ela só não vai fazer uma releitura, alguns até fazem, mas não me parece adequado, do vício da violência. Tá? Do vício da violência. Não tem como fazer uma releitura do vício da violência, ainda que à luz da função social, porque se você desapossa alguém violentamente de alguma coisa, numa posse que era exercida, que era utilizada, então a gente está falando de posse, porque a discussão aqui, pessoal, é a seguinte, o que se confunde é o seguinte, se não há posse sendo exercida, e a função social ela determina que você exerça o aproveitamento do bem para aquelas finalidades que nós comentamos, se não há exercício de atos de posse, não há posse. Não há que se falar em perda de posse, só há que se falar em aquisição da posse por quem apreendeu a coisa fisicamente e empreendeu nela função social. Tudo bem? Todavia, se a coisa está apreendida, se a coisa está no poder de alguém, esse alguém está utilizando a coisa, está outorgando função social a essa coisa, essa função social pode se dar para utilização própria, para utilização de terceiro, para empréstimo, enfim, para qualquer função social. Se a pessoa está utilizando e você desapossa ela violentamente, aí nós temos um conflito e fica difícil de sustentar a releitura do vício da violência. A violência também não vai produzir efeitos possessórios, porque ele vai produzir efeitos possessórios, tá bom? E por último, nós temos o vício da precariedade, que é aquele violação de abuso de confiança. O 1208, pessoal, o 1208, lido em conjunto com o 1203 que nós vimos, nós chegamos à seguinte conclusão. A posse ela pode ser violenta, precária. Os vícios da posse são violência, precariedade, ou então clandestinidade, obrigado. E a posse mantém o caráter com que foi adquirida. Ponto. Vem o 1208 e diz o seguinte: os vícios da clandestinidade e da violência, eles cessam quando for possível, quando for possível, quando tiverem cessado os atos de clandestinidade ou de violência. Então, se eu ingressei violentamente e continue no imóvel e quem perdeu não retoma o imóvel, aquele vício da violência ele vai cessar. Se ingressei clandestinamente, entre aspas, porque a gente está fazendo essa releitura do vício da clandestinidade, que seria aí a divisão que alguns fazem entre invasão e ocupação. Se eu ingressei clandestinamente, esse ingresso meu na posse se tornou conhecido e não foi tomada a providência necessária para reaver o bem, esse vício da clandestinidade ele também cessa. Não sou eu que estou dizendo isso, quem disse foi Ehring, isso está no 1208 do Código Civil. O único vício que não cessa para o Código Civil é o da precariedade. É o vínculo de abuso de confiança. É a não devolução do imóvel fim do prazo da locação, a não devolução da coisa fim do prazo do comodato. Esses vícios, eles não cessam. Tudo bem? Esses vícios, eles não cessam. O vício da precariedade não cessa. Só que aqui também nós temos uma releitura, e essa releitura ela é feita pelo enunciado 237 do CJF. O enunciado do 237 do CJF diz o seguinte: olha, o vício da precariedade ele não cessa. A posse continua sendo injusta, porque é viciada. Mas, se o precarista tiver animus domini, ele começa a contar prazo para uso capião. Ele tem posse injusta, mas se ele tiver animus domini, ele começa a contar prazo para uso capião. É o que diz o 237 do CJF,
E ele diz isso em relação à detenção também. Se o detentor deixa de possuir a coisa em nome de outrem para possuir em nome próprio, ele converte a detenção em posse, e se ele exercer com ânimos domini, ele também começa a contar prazo para uso capião. Eu tenho um acórdão que eu posso enviar para vocês de um caseiro que era detentor do imóvel, começou a se opor, e precisa desse rompimento do vínculo obrigacional, na detenção precisa do rompimento dessa relação de confiança, começou a se opor em relação ao possuidor, dizendo, não, a posse é minha, a posse é minha, a posse é minha, deixou isso claro, ficou 20 anos no imóvel e adquiriu o imóvel por uso capião. Por quê? Porque a detenção se converte em posse também. Tá bom? Só para voltar um pouquinho, vocês viram que pela primeira vez eu falei em animus domini, né? Eu não tinha falado em animus domini até agora. Por que eu não tinha falado em animus domini até agora? Animus domini não é requisito para aquisição da posse. A posse não tem nada a ver com animus domini. Não tem nada a ver com animus domini. Tudo bem? Que é a intenção de ser proprietário. Na teoria objetiva, basta a aparência de proprietário. A intenção de ser proprietário, ela só surge quando começa a contar prazo para uso capião. Quando eu começo a me comportar com intenção de proprietário, não só com aparência, mas como é meu, eu vou ser o dono disso aqui, essa propriedade é minha, esse livro é meu, quando eu começo a me comportar com intenção, aí eu começo a contar prazo para uso capião, mesmo na teoria objetiva. Então, se alguma vez perguntarem para vocês, a intenção é importante na teoria objetiva de Ehring ou só na de Savigny? Olha, na de Savigny a intenção era necessária para constituir a posse, para caracterizar a posse. Na de Ehring, a apreensão consciente é necessária, mas a intenção, ela não é necessária. Tudo bem? Por quê? Porque a diferença entre a detenção e a posse é feita pelo vínculo objetivo. Mas se eventualmente ele passar a ter aquela coisa consigo, com intenção de dono, ele começa a contar prazo para uso capião. Animus domini. Tá bom? Animus domini. Por que é necessária essa diferenciação? Porque se a gente pensar na posse só com animus domini, o que a gente está fazendo? Grudando ela na propriedade de novo. E a gente não consegue defender ela sem que se tenha intenção de proprietário. Intenção de proprietário é para adquirir uso capião. O resto é posse. E sendo posse autônoma, ela deve ser protegida como tal. Tá bom? Deve ser protegida como tal. Dúvidas aqui? Posso prosseguir? Tá pesado, né? É maçante. Posso dar essa balançada com a nossa cabeça, assim, dessa... Oi, pois não. Não seria precariedade? Na verdade, o exemplo do caseiro, inicialmente, ele não é nem posse. Ele é detenção, né? A detenção é quando eu conservo a posse em nome de outro. Não chega a ser posse. 1198 do Código Civil, ele fala o que é detenção. Todavia, eu posso converter a detenção em posse. Se eu deixar claro para o antigo possuidor que eu não mais me comporto em relação à coisa como apenas o seu conservador, como apenas numa relação de subordinação. Acontece muito, por exemplo, quando, vamos supor, que haja registro de um... O caseiro é sempre o exemplo mais fácil, tá, pessoal? Vamos supor que haja registro em carteira de um caseiro. Esse caseiro, ele tem o vínculo registral dele rompido. Demitido. Isso quer dizer o quê? Que não tem mais um vínculo de subordinação entre ele e o possuidor. Mas, embora demitido, ele continua no imóvel. O ex-empregador dele e possuidor chega para ele e fala, eu quero que você saia do imóvel. Ele fala o seguinte, olha, eu não vou sair do imóvel, eu conservava em seu nome quando eu era seu empregado, agora eu não sou mais seu empregado, eu acho que eu tenho o direito de ficar aqui e eu vou ficar aqui. Nesse momento, quando ele deixa isso claro, ele inverte a detenção em posse. Ele inverteu a detenção em posse. A apreensão da posse, da coisa, conscientemente, aparentando ser proprietário. Se em algum momento depois disso, ele, animicamente, começar a ter a intenção de ser proprietário, primeiro ele só disse o seguinte, olha, eu vou ficar aqui, eu não vou sair, eu não tenho para onde ir, então eu não vou sair daqui, eu vou ficar, eu estou com a coisa, eu vou ficar aqui. Ele converteu a detenção em posse. Se em algum momento depois disso ele disser, olha, eu vou ficar aqui, eu não vou devolver, e outra, eu sou o dono disso aqui. Uma prova disso seria, por exemplo, pagar IPTU? Pode ser uma prova, o pagamento dos impostos.
Normalmente, essas provas, a doutrina fala que esses fatos de inversão, de detenção em posse e o começo do animus domini, eles devem ser bem marcados, principalmente o fato da inversão. Depois o animus domini você vai provar, por exemplo, por IPTU, por correspondências, contas de consumo, por reivindicações que você faz, eventualmente, de melhorias naquela região, de que você se comporta efetivamente como proprietário e não reconhece mais a posse alheia. Se em algum momento começar a me comportar efetivamente como proprietário, com a intenção de possuir, eu começo a contar prazo para uso capião. Então, nesse exemplo que eu falei do TJ de São Paulo, primeiro o caseiro converteu a detenção em posse, depois a posse dele começou a ser exercida com animus domini e ao final ele adquiriu o uso capião da coisa. Isso é possível, tá bom? E a proteção possessória? Eu vou falar bem pouquinho de proteção possessória com vocês, porque com certeza vocês vão ter uma aula aí de direito processual de posse. Se não tiver ninguém para dar, depois a gente conversa e eu venho dar também a parte processual da posse, tá bom? Sempre que eu falo que a perda da posse se dá pela não retomada imediata, que eu falo, e o código fala, não é isso? Quando perde a posse, quando deixa de ter apreensão física e não retoma, é inevitável que a gente pense na autotutela. A proteção possessória pode ser feita de duas formas. E na posse é um dos poucos institutos que o código permite que a tutela seja feita pelo próprio indivíduo. Tudo bem? Então nós temos a autotutela e a heterotutela. A heterotutela são as ações possessórias. São as ações possessórias. Ou os interditos possessórios que se dividem em três. Quando há esbulho possessório, que é o desapossamento, clandestinidade ou violência, ou mesmo pela precariedade, nós temos a reintegração de posse, a ação de reintegração. O objetivo da ação de reintegração é recuperar a posse. Tudo bem? Recuperar a posse. Se há turbação da posse, ameaça de esbulho, mas ainda não concretizada, nós temos a ação de manutenção da posse, cujo objetivo é conservar a posse. Por outro lado, a turbação ela tem atos específicos, pessoal. Por exemplo, fui lá, derrubei o portão, cortei as árvores, troquei a fechadura, mas não ingressei na posse. Isso é turbação, tá? A ação é de manutenção, para conservar a posse. Se, por outro lado, nós temos apenas a ameaça, olha, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, a ação é o interdito proibitório, que tem por objetivo proteger a posse. Tudo bem? Então, sempre que o possuidor é desapossado, ele pode ingressar em juízo como uma dessas três ações, principalmente no caso da reintegração, visando evitar a perda da posse. Cheguei no imóvel, tinha alguém no meu imóvel, perdi meu livro em favor de outrem, eu posso ingressar com uma ação de reintegração, eu posso, eventualmente, se eu estiver sendo turbado, ingressar com uma ação de manutenção, se estiver sendo ameaçado, ingressar com interdito proibitório. Essa é a parte da heterotutela. A questão é, e no momento efetivo da perda da posse? Pode o possuidor usar de força própria para recuperar a posse? Pode o possuidor usar de força própria para recuperar a posse? Voltando ao exemplo da violência, o David está com um livro, eu venho, falo, David, esse livro agora, a partir de agora esse livro é meu. Pode o David, acabou de perder a apreensão física, ele já perdeu a posse? Ainda não, porque ele ainda pode retomar. Ele pode retomar por meio da ação possessória, ou, diz o código, em uma das grandes exceções em que permite, vamos supor, o uso das próprias forças, o David pode retomar esse livro imediatamente, ou logo depois, como diz o código, com as próprias forças. Isso quer dizer o quê? Eu saio, fico aqui com o meu livro, o David pode vir, não no dia seguinte, 3 dias depois, 4 dias depois, 5 dias depois, o David pode vir, pegar o livro, me empurrar, pegar o livro e ficar com o livro. Tudo bem? Isso é autotutela. Qual o problema da autotutela? As pessoas acham que a autotutela permite que você dê um tiro de bazuca na cabeça de alguém, entendeu? Esse é o problema da autotutela. Se alguém estiver turbando ou se alguém estiver ingressando na minha posse, o código me permite a autotutela do 1210, eu posso pegar uma bazuca e eu posso explodir a pessoa. Tá? Eu posso explodir a pessoa. Isso é crime. Isso é crime. Isso é homicídio, isso é lesão corporal. O que você pode fazer é usar de força própria, razoável e moderada,
para impedir o desapossamento ou reagir logo após. Tudo bem? Reagir logo após. Aí um aluno da faculdade me perguntou, mas professor, e se vem vários homens armados? Se vem vários homens armados e começam a atirar em mim? Eu falo, a gente está falando de uma outra coisa já. A gente já não está mais falando de autotutela da posse, a gente está falando de legítima defesa. Né? Que é o que vai excluir a ilicitude da sua conduta se você tiver, na última hipótese, que reagir para proteger a própria vida. É isso que vai excluir, é a legítima defesa, não é a autotutela da posse que te permite matar alguém. Tudo bem? Ah, mas o que você faria? Eu faria o seguinte, eu deixaria entrar, e aí eu não faria autotutela, porque eu não posso reagir com uma bazuca, não é isso? A não ser, numa última hipótese em legítima defesa, eu deixaria entrar, eu sairia pacificamente, e no dia seguinte eu faço o quê? Heterotutela. Heterotutela. Tudo bem? Entro com ação, para retomar. Não perdi a posse ainda, vou ingressar com ação. O Poder Judiciário está aí, gente, para resolver conflitos intersubjetivos de direito, não é isso? Por enquanto, vamos torcer que assim permaneça, esse é o objetivo, tudo bem? A autotutela é força moderada, imediata, proporcional para a retomada do bem. Qualquer coisa que seja fora disso, a pessoa que reage, ela vai responder criminalmente pelos seus atos. Tudo bem? Eu não posso usar de força desproporcional para proteger a posse ou a propriedade, se na verdade eu não estou... Uma coisa é proteger a vida e a integridade física, outra coisa é proteger a posse e a propriedade. Tudo bem? Entendido aqui? Só para desfazer um pouquinho dessa confusão. Não é nem uma coisa nem outra. Ah, não pode, ou então pode dar tiro de bazuca. Não é nem uma coisa nem outra. Uma coisa é a proteção da vida e da integridade física, outra coisa é a proteção da posse e da propriedade. Tá bom? Para finalizar essa parte de posse, que é a primeira parte, vocês fazem um intervalinho, não? Faz? Então vamos terminar, eu vou terminar essa parte a gente faz um intervalinho, tá bom? Eu gosto muito desse tema e eu cortei bastante coisa, tá? O que eu cortei aqui? Na teoria geral das ações possessórias, eu estou invadindo um pouquinho aqui o campo do professor de processo civil, eu gosto de conversar de algumas coisas que eu trouxe, é só esse slide, prometo, tá? Que são coisas importantes e que ainda causam uma confusão tremenda no dia a dia. Que é a prejudicialidade entre o juízo possessório e o juízo petitório. É a prejudicialidade entre posse em juízo, quando se reivindica posse em juízo, quando se reivindica propriedade em juízo. Por quê, gente? Por quê? Autonomia da posse. Posse e propriedade são direitos autônomos. Posse e propriedade são direitos autônomos. E o nosso Código Civil já diz isso. O CPC e o nosso Código Civil já diz isso. O CPC diz no artigo 557 que eu não posso discutir propriedade quando estiver discutindo posse. Na pendência de ação possessória não pode ser interposta ação petitória. Porque eu vou decidir com base na posse quem tem direito a ficar com aquela coisa, não com base na propriedade. Eu decidi com base na posse. Tudo bem? Então a separação entre juízo possessório e petitório. E mais que isso, no 1210, parágrafo 2º do Código Civil, e 557, parágrafo único do CPC, nós temos a vedação da exceção de domínio. A vedação da exceção de domínio. O Código Civil de 1916, gente, ele previa expressamente a exceção de domínio. Exceção no sentido de defesa, que é a defesa do domínio. Então, basicamente, funcionava da seguinte forma. Sendo em defesa ou sendo em ação autônoma, porque não tinha separação de petitório e possessório. Numa ação possessória, ganhava, basicamente, numa ação possessória, a posse era conferida para quem tinha propriedade. Para quem tinha propriedade. Estamos discutindo posse, eu vim falar, olha, eu tenho a propriedade. Ah, tá, a posse é sua. Estamos discutindo posse. Ah, eu tenho a propriedade. Era o zap da, se a gente puder falar do truco aqui, era o zap da ação possessória, era a propriedade. Eu tenho propriedade. Ah, então a posse é sua. Eu tenho propriedade. A posse é sua. O código vedou essa exceção de domínio, ou seja, o código, ele impede que a defesa na ação possessória seja veiculada com base na propriedade. Porque são dois institutos autônomos. E aí você fala, Felipe, deixa eu ver se eu entendi. Proprietário, ele exerce posse como um dos direitos inerentes à propriedade é a posse. Esse proprietário
proprietário que está exercendo posse aqui, ele é esse aqui. Ele perdeu a posse. Ele perdeu a posse para quem? Para um possuidor. Esse adquiriu, tem apreensão física, está se comportando, aparentando ser proprietário. Esse perdeu e não retomou imediatamente. Passados 3 anos, para a gente ficar num prazo aqui, 4 anos. Passados 4 anos, este proprietário entra com uma ação de reintegração de posse contra este possuidor, dizendo na causa de pedir o seguinte: eu sou proprietário do imóvel. Eu sou proprietário do imóvel. Essa reintegração de posse, ela será julgada procedente? Infelizmente sim, na prática, tá? Mas é tecnicamente errado. Por que é tecnicamente errado? Porque embora proprietário, ele na causa de pedir, sabe o que ele tem que dizer? Eu sou possuidor, a minha posse eu exerço decorrente da propriedade e eu perdi a posse e quero recuperá-la. Porque se ele chegar e falar, eu sou proprietário, quero recuperar minha posse, o que ele está fazendo, gente? Cessão de domínio, ele está pleiteando posse com base em propriedade. O que é o mais correto nessa ação? E vocês perceberam que eu usei o prazo de 4 anos para vocês não falarem, professor, deu uso capião. Não deu uso capião. O que é mais correto? Eu escolhi o prazo, fiz de propósito. O que é mais correto nessa ação? O mais correto nessa ação é o seguinte. Segundo, inclusive, os enunciados 78 e 79 do CJF, o mais correto é o seguinte, pessoal. Tem um enunciado que diz que falta interesse de agir, que devia nem ser resolvido o mérito, porque eu não posso pleitear a posse com base em propriedade. E tem o outro que diz o seguinte, olha, isso aqui tem que desaguar na improcedência do pedido de reintegração. Tudo bem? Vamos discutir posse. E aí que eu falo que a posse autônoma com aproveitamento, como aproveitamento de bens para interesse com função social prevalece. Vamos discutir posse? Vamos. Aí o proprietário entra dizendo, sou possuidor. Tá, o senhor é possuidor? É. Quantos anos o possuidor está lá? 4 anos. O que o senhor fazia lá como proprietário? Nada. O senhor não exercia posse, atos efetivos de posse? Não. Não exercia nada. E ele? Ele ingressou na posse e agora ele fez lá a sua moradia. Está morando. Está atribuindo função social à posse? Tá. No mérito, se eu não posso misturar juízo petitório e possessório, eu estou falando da posse exercida pelo proprietário em face da posse exercida pelo possuidor autônomo. No mérito, o que tem que acontecer com essa reintegração de posse? Passados 4 anos, é uma análise subjetiva também. Passado 4 anos, possuidor com função social. Improcedência da ação de reintegração de posse. Você perdeu efetivamente a posse e não tem como recuperá-la. Se você quiser proprietário, você ainda tem uma saída. Sabe qual é a sua saída? Ações petitórias. Ações petitórias são baseadas na propriedade. Ação reivindicatória, a ação de missão na posse, embora tenha esse nome, é uma ação petitória. Entre com uma ação baseada na propriedade e vá discutir quem tem a propriedade. Porque reivindicando a propriedade, você vai poder exercer a posse, que é uma consequência dela. Tudo bem? Essa é a situação possessória. Depois do intervalo a gente vai ver a situação da propriedade, porque a gente também tem defesa para esse caso de quem vai com base na propriedade querer reivindicar. Posso só completar já? Só um minutinho. Senão eu vou esquecer. O problema é que tem uma súmula em vigor que diz o seguinte, uma súmula da STF, ela não está cancelada. Será deferida a posse a quem evidentemente tiver o domínio, se com base neste for ela disputada. O que é isso aí? Exceção de domínio. Essa súmula, será deferida a posse a quem evidentemente tiver o domínio, se com base neste ela for disputada, ela permite em tese o quê? Que você, numa ação possessória, dispute com base no domínio e confira a posse. Tudo bem? Parte da doutrina diz, olha, essa súmula, ela caiu junto com o 505 do Código passado. A outra parte da doutrina diz, olha, essa súmula está em vigor se ambas as partes disputarem a posse com base na propriedade.
Mas eu ouso discordar, sinceramente, e com todo respeito disso, por quê? Porque se ambas as partes estão discutindo posse com base na propriedade, na verdade essa ação não é uma ação possessória, ela é uma ação petitória. Não posse. São autônomos, né? Então parece, eu concordo com quem diz que essa súmula não tem mais qualquer cabimento. Por quê? Porque ela apenas reproduzia a exceção de domínio prevista no artigo 1505 do Código Civil anterior. Tá? Do Código Civil anterior. Mas vocês vão encontrar, inclusive a STJ tem um acordo dizendo, se for disputada com base no domínio, então pode. Se ambas as partes estiverem disputando com base no domínio, mas se ambas as partes estiverem disputando posse com base no domínio, a gente tem tudo aí, menos ação possessória. Isso é uma ação petitória, uma ação reivindicatória. Bem, e para finalizar, já abro a questão para a senhora. O 507 do Código Civil passado também foi revogado. 507 ele diz o seguinte: se não for possível identificar quem é o possuidor, será deferida a posse a quem tem a propriedade. Era um critério de melhor posse. Quem tinha justo título tinha melhor posse. E aí vocês têm que tomar cuidado com essa história de melhor posse, porque tem um enunciado do CJF que diz o seguinte: caso não seja possível identificar posse com função social, a posse deve ser deferida com base na melhor posse. Voltou o problema por causa da expressão, só que esse enunciado ele diz uma coisa diferente, porque ele olha primeiro para a função social. Ele diz, olha, se ninguém tiver função social, aí eu decido com base na melhor posse. O problema é que a melhor posse voltou do nada. Ela voltou para o nosso ordenamento com esse enunciado, e aí as pessoas confundem dizendo, não, melhor posse. Só que a melhor posse do 507 era o seguinte, título. Título. A melhor posse que o enunciado fala é função social. O enunciado está um patamar acima, ele está avançado. Ele coloca como principal critério de solucionador do conflito possessório a função social. Se não tiver função social, melhor posse. O problema é que meio que repristinou essa expressão da melhor posse e trouxe ela de volta para o nosso ordenamento jurídico. Para terminar, juro que eu vou terminar. Felipe, se eu não posso discutir propriedade em ação possessória, porque tem vedação de exceção do domínio, eu não posso discutir uso capião em defesa. Se não cabe exceção de domínio, não cabe exceção de uso capião. Porque o uso capião nada mais é que dizer o seguinte: você está reintegrando a posse, só que eu adquiri uso capião. Então declara, reconhece em defesa minha que eu adquiri uso capião. Estou discutindo propriedade. Não, não está. Você está discutindo posse. Você está discutindo posse exercida com ânimos domini. O que a exceção de uso capião quer dentro de uma ação possessória ou de uma ação reivindicatória é dizer o seguinte, não é dizer eu tenho a propriedade, é dizer o seguinte: eu exerci posse com ânimos domini por X período de tempo. E considerando que a uso capião ela deve ser declarada e não constituída, a defesa só reconhece que você tem direito ao uso capião. Alguns modelos permitem registrar direto, algumas modalidades. Outros não. Estou julgando improcedente a reiteração de posse, por quê? Porque o réu, na exceção de uso capião, provou que exerceu posse com ânimos domini durante 5 anos. A sua reiteração de posse está julgada improcedente. Este réu agora, se não puder já registrar direto essa sentença como sentença de uso capião, esse réu agora vai promover a ação de uso capião dele. Porque ele conseguiu provar aqui nessa ação. Então não confundam, exceção de domínio não pode, exceção de uso capião pode, porque você não está discutindo propriedade, você está dizendo o seguinte, você está discutindo posse com ânimos domini. Eu exerci posse com ânimos domini. Súmula 237 da STF diz o seguinte: o uso capião poderá ser arguido em defesa. Essa está válida, essa pode, né? A outra não pode. Felipe, quem diz isso? Eu estou falando, que pode, não, eu estou brincando, gente. É a doutrina que diz isso. Quando é bom pra gente, a gente fala que pode. Quando não é bom pra gente, a gente fala que está cancelado, tá? Mentira minha. É a doutrina que diz isso aqui. Por isso que eu gosto de dar essa parte de exceção de domínio de melhor posse, porque critérios de melhor posse de exceção de domínio e critérios do 505 e 507 revogados, que não foram reproduzidos no nosso Código Civil. Com isso, a súmula me parece que caiu, respeitosamente, em relação às opiniões contrárias, a súmula parece que caiu também, tá? Mas o uso capião em defesa permanece porque não é alegar propriedade em ação possessória, e sim posse com ânimos domini.
Deem uma olhadinha depois, eu vou mandar esses slides para vocês, tá? Dê uma olhadinha depois no 78 e no 79, nos enunciados do CJF 78 e 79, porque eles falam exatamente o que eu disse. Chegam a dizer, inclusive, que não tem interesse processual o proprietário que quer discutir posse com base na propriedade, e ainda que seja discutida, a ação deve ser julgada improcedente. Tá? Então não sou eu, não somos nós que queremos mudar a força, aquela coisa toda. São doutrinadores em reuniões no Conselho da Justiça Federal, com intervenção dos ministros do STJ, interpretando o Código Civil. Por isso que eu adoro os enunciados do CJF. Né? Eles dão uma arejada no nosso direito civil. Vamos abrir. Posso pedir licença para primeiro deixar ela perguntar? Que ela já tinha... Depois você, tá bom? Vamos lá. Uma desculpa, por exemplo, a construtora faliu. A pessoa, a aprovação, tentou se reintegrar para entrar, deu alvará, ela declarada que ela tem direito ao atraso da obra e recebe por aluguéis. Certo. Mas para ali, a sentença não dá a propriedade para essa pessoa. E ela não pagou o contrato todo para a construtora. Aí um terceiro veio numa hipótese com essa mesma construtora, no mesmo apartamento, ele paga à vista, sem saber que existia essa pessoa, paga à vista, mora por 7 anos, e aí a hora que ele vai fazer a adjudicação, essa pessoa aparece como oposição. Como oposição de uso capião? Não, uma oposição. Ele ia fazer uma adjudicação, porque ele tinha pago o preço à vista, morava, tinha o contrato assinado, e a construtora faria. E aí ela se opõe ao direito dele, dizendo que ela tinha lá atrás esse título sobre o imóvel. Esse título do imóvel, que de certa forma o compromisso ficou registrado, ou existia essa pessoa aqui, mas ela nunca pagou a dívida inteira e nunca exerceu a posse. Sem rescisão contratual anterior pela construtora? Sem rescisão. E foi a construtora que vendeu para o... E ela veio, a construtora que fez a construtora foi, claro, foi penal, etc. Me parece que nós temos o típico caso de evicção aí. Quem perde é o que comprou. Posterior. Principalmente se estiver registrado na matrícula. O compromisso de cumprimento. Principalmente. Se estiver registrado na matrícula. Mesmo sem ter pago o preço. Mesmo sem ter pago o preço. E nunca teve isso depois. A saída seria uso capião. Para quem comprou. Já que exerceu por 7 anos e em tese tem um justo título. Aliás, uso capião tabular até. Uso capião tabular, que é aquela hipótese de comprar, é o 1238, 1242. É o uso capião extraordinário? Não, tabular, que diz o seguinte, tudo bem que é declarado, cujo título foi declarado nulo, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Talvez o 1200 e... a gente vai falar do tabular hoje. 1242, parágrafo único. Será de 5 anos o prazo desse previsto nesse artigo, se o imóvel houver sido adquirido onerosamente com base no registro constante do respectivo cartório, cancelado posteriormente. Na verdade, se cancelarem o dele, talvez se cancelarem o dele por evicção, por segunda compra, aí poderia tentar fazer o tabular. Assim, a princípio, né? É um caso meio complexo que a gente precisaria estudar um pouco mais, mas... Isso não se vincularia só para posse. Não. Só como eles têm a subsidiariedade de propriedade, não é uma questão de posse. Não, aí não. É um caso típico de dupla venda, me parece. Ainda que o primeiro não tenha pago. A segunda compra, ela fica sem efeito. E aí vai ter evicção ou salvo se ele falar, olha, eu uso o capi, comprei e tendo comprado, ainda que ele tenha direito, eu uso o capi em relação a ele porque nunca teve atos de posse efetivos. E esse uso capi poderia ter um momento. Sim. Mesmo que o outro, por exemplo, tem uma sentença que diz a propriedade dele. Sim. Poderia, porque é declaratório, né? Tá? Pois não. Referente a essa súmula do STF, que pode ser arguída O 237. Isso, uso capião em defesa. Isso poderia ser uma
Então, deixa eu ver aqui para eu não falar besteira para vocês. 3 modalidades de uso capião permitem alegar uso capião em defesa. São elas: uso capião rural, posse trabalho, né? Uso capião urbana, posse moradia, e permite por conta do Estatuto da Cidade, artigo 13 do Estatuto da Cidade, e uso capião coletivo. Essas 3 modalidades permitem alegar em defesa, tá? Se você alega essa uso capião em defesa, não precisa ser reconvenção. É defesa mesmo, tá? Não precisa nem ser em reconvenção. No bojo da defesa. Se você alega como fato extintivo, vamos dizer assim, da defesa de mérito indireta, né? Fato extintivo da pretensão do autor. Se você alega uso capião em defesa no urbano, no rural e no coletivo, a sentença de improcedência da reintegração de posse ou da reivindicatória, tanto faz, serve de título para registro no cartório de imóveis. Você não precisa nem de uma ação de uso capião posterior. Tá? Você não precisa nem de uma ação de uso capião posterior. Tem um enunciado do CJF que diz que isso se aplica também para uso capião extraordinário, ordinário e eventualmente até a própria tabular, para todas as modalidades de uso capião. Nessas outras modalidades de uso capião, me parece, por exemplo, que você poderia tentar fazer uma reconvenção. Nessas que a lei permite, não precisa de reconvenção. Nas outras, você poderia tentar fazer uma reconvenção. E eu já até conversei com o Júlio, com o Julinho, não sei se vocês conhecem, que é professor de processo civil também. Já esteve aqui? Então, Julinho, nosso grande ícone da Defensoria Pública, é o Julinho. O Julinho foi aprovado no concurso que eu fui examinador. Eu falo para você, foi o maior acerto da minha vida, foi você, Julinho, vem cá. Ter te aprovado foi o meu maior acerto. Eu brinco com ele. Eu já até estive conversando com ele que é o processualista, se eventualmente, em todas as ações possessórias e reivindicatórias que o uso capião for arguido em defesa, permitindo a lei o registro ou não, e principalmente nas modalidades que a lei não permite o registro, se nós não teríamos coisa julgada da questão incidental. Artigo 505 do CPC. Porque vejam bem, 505 do CPC ele diz o seguinte, 505, 504, 503, né, do CPC? Acho que é 503. 503 do CPC ele diz o seguinte, o que faz coisa julgada é a questão principal, é o pedido. Só que o que for discutido incidentalmente também vai fazer coisa julgada se o juiz for competente, se houver prejudicialidade e se houver contraditório. A uso capião, a posse com animus domini, ela é prejudicial à reintegração de posse e ela é prejudicial também à reivindicatória. Se ela é prejudicial e é discutida na fundamentação, se o juiz é o mesmo competente, o juiz civil ou eventualmente o juiz da vara de registros públicos, e se há efetivo contraditório sobre se há posse com animus domini durante aquele tempo ou não, se a gente aplicar o 503, nós estaríamos concluindo que a uso capião alegada incidentalmente, ela pode fazer coisa julgada da matéria incidental, coisa julgada da questão prejudicial, que faz coisa julgada ao pedido, a questão prejudicial também pode fazer coisa julgada à luz do novo código. E se ela faz coisa julgada, eu teria, por exemplo, um uso capião reconhecido na fundamentação, prejudicialmente, ainda que não declarado no pedido. Se a lei não permite o registro, eu poderia registrar porque ele já fez coisa julgada. Inclusive, o enunciado do CJF, que diz que todos podem ser registrados, é com base no artigo... Cadê? Acabei de ver ele aqui. Do 1241. Poderá o possuidor requerer ao juiz seja declarada adquirida mediante uso capião a propriedade imóvel. A gente está falando da ação de uso capião, tá? A declaração obtida na forma desse artigo constituirá título hábil para registro do cartório de registro de imóveis. O CJF fala, com base no 1241, qualquer modalidade de uso capião pode ser declarada em defesa. Isso é o que diz o CJF. A lei só fala rural, urbano, coletivo. Além disso tudo, a gente poderia discutir se não tem, nas outras hipóteses, não tem coisa julgada da questão prejudicial também. Tá? Eu acho que dá, mas tem que tentar.
Porque senão, no extraordinário, no ordinário, no tabular, por exemplo, você tem que pegar essa sentença que julgou improcedente a reintegração, a reivindicatória, porque reconheceu a posse com ânimos domini, a exceção de usucapião. Você pega essa sentença e propõe uma ação de usucapião posteriormente para conseguir um título registrado. O que me parece ser pouco efetivo, ainda mais com coisa julgada da questão prejudicial. Se o juiz já está dizendo lá incidentalmente, você poderia pegar essa sentença e já tentar registrar. Mas eu acho que aí seria mais fácil. Você já tem uma sentença juntando no processo. Lembrei, o Júlio vai falar que a reconvenção é complicada, sabe por quê? Porque para usucapião você precisa intimar os confinantes, você precisa citar os confinantes. E na reconvenção você não poderia, e que a reconvenção traria uma ampliação do objeto da demanda, o que não seria permitido, porque a reconvenção tem que ser com conexão à causa de pedir ou com os fundamentos da defesa. Tá? Mas eu também não vejo problema, porque mesmo que você pense nos confinantes, o 343 do CPC permitiu que a reconvenção seja feita contra litisconsortes no polo passivo, seja feita em litisconsórcio no polo ativo ou contra litisconsortes no polo passivo. Você poderia até pensar em, na reconvenção, colocar o autor da reintegração, né, o réu reconvindo, réu reconvinte e autor reconvinte e réu reconvindo, né? Você podia pensar em colocar ele no polo passivo e os confinantes também no polo passivo, mesmo não fazendo parte da ação originária. Mas é uma questão complicada. O fato é que o que pode aparecer na prova de vocês, rural, urbano e coletivo, a sentença vai ser registrada independentemente de ação autônoma posterior. Tudo bem? Mais dúvidas? Não? Vamos fazer um intervalinho então? Intervalo.